Ainda não consegui achar fornecedor de tecido para vender na Shopee, amiga. Para você achar fornecedor de tecido, você tem que procurar em lugares assim, que as pessoas não procuram, que as pessoas têm preguiça de procurar, que são o quê? Aqueles fornecedores que procuram vender em atacado, vender em quantidades altas. Porque esse fornecedor, ele busca o cliente que vai comprar de rolos e rolos e rolos, certo? Esse é que você tem que buscar. Mas quando você está começando, você tem um valor para investir em muito tecido? Talvez não. Ou você quer investir em muito tecido, sem ter certeza se vai dar certo ou não, se vai ter retorno financeiro ou não? Eu acho que não. Eu acho que quando a gente começa, o nosso objetivo principal é testar os produtos para que a gente consiga ver se, né, com o anúncio dos 5 pilares, tem que ter os 5 pilares no anúncio. Falo aqui para vocês os 5 pilares. Se você não conhece os 5 pilares, comece a me seguir. Vem para a aula do dia 6 de novembro para cadastrar para assistir a aula, o link está na bio, tá? Tem que ter anúncio com 5 pilares para poder testar produto. Então, assim, você tem que testar produto. Então, talvez agora não seja o ideal para você tá muito em busca de um fornecedor para você comprar em atacado. Você tem que ter um fornecedor para fazer o mínimo necessário. O que é o mínimo necessário? Ter um valor que você consiga, de certa forma, acessível para testar os seus produtos. Acessível entre aspas, tá? Porque assim, vou dar um exemplo do chiffon. Eu, no começo, fiz muito vestido, saia, muito item de chiffon para dança. A dança, ela remete muito à elegância. Então, os tecidos que a gente usa nos figurinos são tecidos de festa, né? De vestido de festa, vestido de gala e tal. Então, para dança, lá no começo, eu fiz muito isso. Muito. E isso, para mim, tinha seu lado bom, né? E tinha seu lado ruim. Por quê? Tinha lugares que eu encontrava as cores a R$16, R$17, 1 metro de chiffon. Tinha lugares que eu pagava 10. Tinha lugares que eu pagava 8. Mas o ideal na época, tá? Hoje é mais caro. Hoje é mais caro. Mas na época o ideal pra mim seria pagar R$3, R$4 no metro. Só que eu não conseguia, porque eu fazia pequena quantidade. Então o que eu fazia? Eu fazia os produtos que dava pra eu comprar, mesmo que eu pagasse de 10 a 14 reais no metro, porque eu tinha pouca quantidade de volume, tinha pouco volume. Eu não conseguia vender muito ainda. Por quê? Porque eu ainda estava naquela fase inicial, né? Naquela fase de conquistar os primeiros clientes. Quando a gente começa com a loja, no caso eu tinha Face, Instagram e tal. Eu estava tentando conquistar os primeiros clientes. Não era nem só Mercado Livre também. Só que o legal do Mercado Livre é que o Mercado Livre já conquistava para mim os clientes. Eu só fazia e vendia. Então eu conseguia alguns modelos que lá saía muito. E lá eu tinha 48 horas para enviar. Então, quando vendia, às vezes eu ia até a cidade do lado, comprava o tecido para fazer aquela saia de determinado modelo. Ou eu tinha um pouco de cetim, um pouco de chiffon, porque às vezes eu fazia uma camada de cetim, uma camada de chiffon de determinada saia, e quando vendia, só assim eu fazia no pedido do cliente, na medida da cliente, para poder enviar. Mas a cliente não sabia, né? Medida assim, tava lá PMG, de tantos a tantos. Aí a cliente comprava pensando que era pronta entrega, que o item já era pronto, mas não. Depois que ela comprava, é que eu ia produzir para poder mandar para ela, entendeu? Aí o que acontecia? Ela comprava, eu produzia e mandava para essa cliente. E é isso. Assim eu fazia. E assim eu fiz por muito tempo e fui fazendo meu montinho montão. Então, a partir disso, eu comecei a vender cada vez mais, padronizar cada vez mais produtos, não só de dança, mas de outros itens. Fui testando mais, até que chegou num momento que eu descobri os produtos os principais produtos, tá, que vendiam ali sozinhos, que vendem sozinhos. Vendem automaticamente, sem ter aquela necessidade de eu estar tendo que fazer, pelo menos desses produtos, muitos novos anúncios, tá insistindo na venda, tá respondendo muito o cliente. A venda acontece automaticamente. A pessoa lê a descrição, vê a foto, vê as avaliações do anúncio, ela acaba por comprar, né? E aí acaba que assim,
Isso, gente, facilita muito, muito, muito pra gente que quer algo mais automatizado, que às vezes quer viajar, ou quer tem mais objetivos, ou quer testar produto e ir escalando e aumentando venda, e o céu é o limite, né? O quanto você consegue produzir e entregar é o que você vai lucrar. E aí você acaba tendo retorno financeiro. Então, assim, fornecedor é muito relativo. Às vezes, até na própria Shopee, tô falando isso porque falo que, comprar na Shopee, tecido é muito caro. Depende, eu tenho alunas que estão fazendo calcinha. E aí, na Shopee, comprar retalho, para elas compensa. Elas conseguem vender e lucrar, tá? Calcinha de cotton, e ainda sai bom o valor. Porque a calcinha vai uma quantidade ridícula de tecido, né? Vai pouco tecido. E o que acontece? Essa pessoa consegue testar muito. Então, minha amiga, fornecedor é aquele negócio. Se a pessoa forneceu algo que você consegue ter margem, então vamos começar a testar produto. Vendi, quero profundidade de estoque, tenho dinheiro para investir num pouco de tecido, aí sim a gente vai buscar um fornecedor para a gente comprar em quantidade desse que você precisa. Beleza? Beijo!